No programa de hoje, vamos conversar com a professora pela USP, professora Hermínia Maricato, a respeito de um grande projeto que tem crescido e chegado a todo o Brasil, que é o BR Cidades, que trata de muitas discussões, de grupos de discussões, de produção de material muito abundante a respeito de algo importante demais, que é como trabalhar melhor a nossa convivência nas cidades, nesse contexto urbano, pensando em habitação, trânsito, transporte e tantos outros fatores que vamos discutir aqui. Seja bem-vinda, professora Hermínia Maricato, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. Sou eu que agradeço aqui a chance de estar com você e os seus ouvintes. Prazer tê-la conosco, professora. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que a senhora compartilhe com os nossos telespectadores, internautas, o que é o BR Cidades. Olha, o BR Cidades foi uma surpresa para mim também, viu, gente? É uma rede tão forte que não existia 3 anos atrás, 4 anos atrás, não é? Eu tenho uma trajetória, não só dentro da universidade, mas ocupei cargos públicos na gestão da Erundina, em São Paulo. Criei o Ministério das Cidades, né, no primeiro governo Lula. Eu estou dizendo isso porque eu me aposentei, fiquei um pouco desencantada com a mudança da conjuntura, mesmo antes dessa tragédia que nós estamos vivendo aqui, não é? É interessante, até já escrevi sobre isso, né? 2 livros, de como dava para perceber a mudança, a diminuição da participação capilarizada, né? Eu sou uma senhora idosa, né? Eu vivi a década de 70, Com a efervescência de movimentos sociais, não é? Exatamente, os novos personagens em cena, as comunidades eclesiais nos bairros, não é? Nós tínhamos o movimento operário, os movimentos urbanos, nós tínhamos algo muito presente nos bairros mesmo, próximo das pessoas, não é? E aí deu para perceber, a partir final dos anos 90, mesmo a partir com o Ministério das Cidades, que você tem uma institucionalização da política, Robson, uma coisa da política entrar para dentro dos aparelhos institucionais e perder aquele vigor do chão das cidades, não é? E eu me aposentei e resolvi, bom, eu sou sociedade civil, eu quero trabalhar muito, não com muita esperança, mas eu quero trabalhar para recuperar essa participação que tem no bairro, nas escolas, nas igrejas, presencial, contra a manipulação dos algoritmos, mais do que nunca agora, porque isso não existia antes, não é? E, bom, aí a Frente Brasil Popular me convidou para um processo de rediscutir o Brasil. Isso foi em 2017. E era tudo o que eu queria, não é? E eu fazia parte do grupo de trabalho das cidades, não é? E nós estávamos lá com 31 grupos, até hoje existe esse projeto para o Brasil, repensar o Brasil, no nosso caso, repensar as cidades. Numa conjuntura mundial, Robson, nós estamos numa transição profunda, a vida está mudando, o capitalismo está numa profunda crise,
com esse processo neoliberal de hegemonia Mudanças em financeira. velocidade, inclusive, né? Perfeito. E com essa tecnologia que é revolucionária, não para o bem, não é necessariamente, mas também não para o mal necessariamente, não é? Tem os Então, dois lados, nós né? tem os dois Há lados. empregos, quando a gente pensa no emprego, há empregos, por exemplo, que estão surgindo numa velocidade extraordinária, que não tem tanta gente que consiga ocupar esses espaços, como também há empregos que estão simplesmente desaparecendo, pessoas estão ficando desempregadas e não conseguem se recolocar, né? Além dos problemas que a gente observa nas cidades também, Existe um desemprego estrutural. estrutural. E realmente nós estamos diante de uma questão, como sempre, de poder. Quem é que domina essa tecnologia? Quem é que domina a comunicação, que hoje é tão importante para a chamada luta de classes, historicamente, não é? Bom, aí eu e a professora Carmina Leitão, lá da USP, elaboramos um manifesto, pusemos nas redes sociais e a rede explodiu. Hoje nós estamos, BR Cidades, um projeto para cidades do Brasil, em 33 universidades brasileiras, e é de norte a sul. Hoje nós estamos com entidades de federações, de sindicatos de arquitetos, de engenheiro, órgãos ligados ao direito, aos advogados, assistentes sociais, geógrafos. Nós estamos com movimentos sociais, lideranças sociais no Brasil todo. Então, foi alguma coisa que me despertou, não é? E me ocupou aqui. Eu pensei que eu fosse ter, sabe, Robson, uma velhice aqui, uma aposentadoria tranquila, mas se você soubesse o que é minha vida atualmente, é realmente... Poucas vezes eu trabalhei tanto na vida, né? Por quê? Pois é, né? Talvez mais do que quando estava no Ministério das Cidades, que foi fundado pela senhora, né? Talvez a senhora esteja trabalhando mais hoje. Então, é nesse contexto, professora Hermínia, que surge o Ministério, perdão, eu falo Ministério, é nesse contexto que surge o BR Cidades, então, né? Toda essa vontade de fazer algo mais, sobretudo olhando para a forma como vem se urbanizando as nossas cidades, né? Se tornando inóspitas, cada vez mais difíceis de você conseguir viver e trabalhar com qualidade, dignidade e morar também. E a partir daí dessas preocupações, né, depois de todo esse tumulto que o Brasil tem passado, né, surge essa ideia de criar essa rede que hoje já está consolidada ao longo de 3 anos, que é o BR Cidades. É isso, professora? É isso. Eu acho que ele tem um futuro pela frente. Aí eu acho que ele vai... É uma rede que vai ficar formal, porque atualmente nós não temos nem CNPJ, a gente é ajudado por muita entidade, muita ONG, muita universidade, não é? Mas não tem exatamente uma estrutura. A estrutura é horizontal. Isso é muito interessante, porque isso eu aprendi com a juventude Não, atual. não tem aquela história de um manda, os outros obedecem quem tem juízo. Não, todos participam Isso, na estrutura horizontal, né? isso. Constroem juntos. Isso, eu sou de uma geração que acredita muito em partidos, evidentemente, não é? E acho necessário, não é que eu discorde, não, mas é muito interessante observar as redes horizontais, as redes sociais horizontais, o caráter democrático delas. E o BR Cidade tem muito isso. Não tem disputa, é um negócio que eu nunca vi na minha vida, não é? Eu nunca participei de nada que não tivesse disputa. Também não tem dinheiro não tem dinheiro para ser disputado. E também não tem, enfim, prestígio, essa coisa mercadológica, digamos assim. E se a senhora pudesse resumir, por exemplo, qual é hoje o grande objetivo do BR Cidades, essa grande rede espalhada por todo o Brasil? Olha, nós, então, a partir de 2017, nos propusemos
a fazer discussões, estudos, pesquisas, debates, um projeto para o Brasil, diante o quê? Da conjuntura internacional de globalização neoliberal, não é? Nós estamos numa crise geopolítica mundial Muito forte, né? muito forte. Você O citou, Chile já deu seu grito e está aí os resultados, né? é Uma verdade, mudança é verdade. estrutural de poder, né? Nunca vista antes do golpe dado por Pinochet, né? É verdade. Muitos anos de neoliberalismo, não é? Mas você citou o que eu considero o núcleo central dessa mudança, é a mudança da classe trabalhadora, né? É impressionante a gente perceber o desmonte da classe trabalhadora como ela era, não é? No período, por exemplo, fordista. Não é? Bom, mas diante disso, agora vamos pegar a conjuntura nacional. Né? E diante do quê, Robson? De raízes que persistem no Brasil de forma muito forte. Coloniais, não é? Dependente, nós estamos vendo as relações de dependência se aprofundarem, não é? Depois de um período interessante de industrialização. Não é? Nós temos uma raiz escravista que nunca nos deixou, não é? E detalhe, Apesar professora, que parece ser algo tão distante, mas está ainda mais próximo de nós do que a gente possa imaginar, né? mais vivo do que nunca. Eu tenho atualmente lido muito sobre a escravidão no Brasil e, olha, eu fico impressionada como nós apagamos essa memória de toda a formação escolar, universitária no Brasil. É uma coisa... E agora você tem a emergência desse movimento antirracista, que é maravilhoso, não é? Então, diante disso, diante dessa conjuntura internacional e nacional, e também dessa tragédia antidemocrática que nós estamos vivendo, não é? Que é uma reafirmação do que tem de pior da nossa memória, dessa elite branca machista, patriarcalista, patrimonialista, escravista, não é? A gente é isso que é importante entender, é hora de mudança, não é? É hora da gente apostar num braço social que se fortaleça e que leve para os rincões do Brasil informação, Robson, como você faz. Né? Para nós, a informação, esse esforço paulo-freireano de levar informação para todo o país, para nós é fundamental. Não é? A universidade pública tem obrigação, é uma questão ética. Verdade, professora, verdade. Não é? Professora, de onde a senhora encontra esperanças para acreditar que essa mudança estrutural é possível no Brasil, quando, se comparado a outros lugares onde isso aconteceu, a exemplo do Chile, ela parte da classe trabalhadora. Mas hoje, a gente tem no Brasil uma classe trabalhadora muito desmobilizada, com sindicatos que foram muito atacados, inclusive, e acabaram passando por muitas dificuldades. De onde é que a senhora tira essa esperança, né? Se a senhora acredita que isso pode acontecer no Brasil e por quê? Olha, a gente poderia falar, como havia lá o Eder Sader escrevendo sobre os novos atores na década de 70, que eram os movimentos sociais urbanos, porque o Brasil passou a ser predominantemente urbano apenas nos anos 60, não é? Nós fomos um país predominantemente rural, no que se refere à população, do ponto de vista da economia, mais de 400 anos. Do ponto de vista da população, mais de 450 anos. Então, é tudo muito novo. Alguém pode falar, bom, novo, década de 70, é novo para a história de um país, não é? Mas o que eu acho importante é que há novos personagens também,
né? 56% da população brasileira é preta ou parda. É preto ou pardo. E todo E um... em torno de 51 a 52% é mulher, né? E é mulher, você falou, e o que eu ia falar em seguida, quer dizer, é preta ou parda, então está despertando, e é mulher, está despertando, não é? Porque as mulheres elas seguram uma barra pesadíssima. Eu, que convivi muito nas periferias, eu sei o que é isso, não é? Para muito pouco reconhecimento, para muito pouco poder formal, não é? Então, tem isso, tem também uma juventude que me trouxe de volta, viu, Robson? Eu me lembro, em 2012, eu fui na conferência do Levante Popular da Juventude. Olha lá a bandeirinha lá que eu trouxe daquela conferência. Eu fiquei encantada. Eu falei, isso é uma outra geração. Você veja, o pessoal da minha geração, eles ainda estão segurando, eles não querem soltar o poder, né? Nos partidos, nas entidades todas, você tem um pessoal que não abre para a renovação, não é? E essa moçada aí é incrível, ela é uma moçada que vem com uma cabeça nova, não é? Como é o caso aí dessas organizações horizontais, não é? Eu acho que a primeira dessa centelha que apareceu na minha cabeça, eu confesso que foi os Racionais MC, né? Eu sou fã do Mano Brown, porque eu falei, gente, na periferia tem uma população que está começando a se enxergar, está começando a desenvolver uma autoestima, está começando a desenvolver um pensamento autônomo, mas nós tivemos uma regressão. A partir de 2009, 2007, 2008, muito, né? Com aquela crise internacional financeira, não é? Nós tivemos um ataque do novo imperialismo, como chamou David Harvey, né? Sobre países como o nosso, da periferia do capitalismo, ataques por internet, não é? Usando muito as redes, e também nas eleições, como nós vimos acontecer até nos Estados Unidos, não é? Então, são os novos tipos de guerra, não é, professora? Como gosta de falar isso. muito o professor Gessé Freire, né? São novos tipos de guerra híbrida, inclusive, né? Se ataca de diversas formas, que não os tanques nas ruas, né? Isso, através da comunicação. Mas eu acho que, então, você tem muitos elementos novos. Inclusive, uma das coisas que eu mais faço é tentar recuperar a memória das prefeituras democráticas. As prefeituras democráticas no Brasil, elas foram assuntos no mundo. Orçamento participativo, toda a parte de urbanização de favelas, por exemplo, que nós desenvolvemos um know-how muito importante. Eu tive na Índia, eu tive na África do Sul, falando sobre isso. A gente, na ONU, as nossas conquistas foram comemoradas, o Estatuto da Cidade. Nós tínhamos uma correlação de forças que ajudava a rever, a combater a desigualdade com muito mais eficácia do que com discurso, não é? A partir das prefeituras democráticas que aconteceram no Brasil inteiro. Eu tive no Brasil todo, de norte a sul, posso falar isso, centro-oeste, não é? E aí, a partir de 2009, nós começamos a ter uma regressão na correlação de forças. Sem dúvida nenhuma, eu acho que vem de uma ação internacional sobre países como o nosso, mas vem também aquilo que Olívio Dutra chama o lodo, que a gente não se deu conta que a gente estava muito animado com o crescimento, não é? A eleição do Lula, um operário. Imagina um país tão
desigual, tradicional, conservador, eleger um operário presidente da República, né? Nós estávamos tão distraídos, não é? E fomos tão para dentro do aparelho de Estado que a gente realmente não se deu conta, por exemplo, de trabalhar muito mais a área de comunicação, como você faz. Não é? Perfeito. Professora Hermínia, vou lhe propor um ping-pong aqui com alguns assuntos, né, com as perguntas e respostas mais curtas, para a gente tentar fazer o pessoal compreender um pouco, conhecer um pouco mais por dentro o que significa, o que representa o BR Cidades. Então, a pergunta que eu faço agora à senhora é a seguinte: quais são, objetivamente assim, pontuando, as principais áreas de atuação do BR Cidades, né, onde se produz conteúdo, onde há grupos trabalhando e tentando levar conteúdo para as cidades melhorarem suas qualidades de vida? Olha, a arquitetura e urbanismo, sem dúvida, planejamento urbano, não é? Engenharia, tem um pessoal muito forte, principalmente ligado ao saneamento ambiental, ambientalistas em todas as áreas ligados à questão da crise climática, obviamente, que para nós é um assunto importante. A questão bom, então temos geógrafos, assistentes sociais, advogados, muitos, né? Fazemos muitas reuniões com o Ministério Público, Judiciário, por conta da questão. Nós temos leis muito avançadas, sabe, Robson? Há um banco de leis, inclusive no BR Cidades, que podem servir de modelo para cidades que querem implantar em qualquer parte do país, né? Como também estados nas suas assembleias legislativas, né? Tem aí um novo processo eleitoral, quem sabe as pessoas podem consultar, não é? Professora... Mas ó, são leis avançadas, mas de baixa efetividade, porque pouco aplicadas. Por isso que o povo tem que conhecer os seus direitos legais e constitucionais. Para exigir o que está na lei, né? Maravilha. Professora, e o BR Cidades, essa grande rede, ela é formada, seria por professores, pesquisadores, movimentos sociais, ONGs, cidadão comum também tem oportunidade de participar de alguma maneira do BR Cidades? Olha, em geral, se ele não tiver ligado a alguma entidade que está participando, não dá, porque aí para nós seria inviável, né? Nós temos uma estrutura de gestão muito frágil, né? É muito horizontal, muito aberto, né? O que eu gostaria, se você me permite, de anunciar é que nós abrimos uma possibilidade a partir do final do ano passado. Nós fomos ao encontro de algumas entidades e levamos a proposta de fazer uma Conferência Nacional pelo Direito à Cidade, Conferência Nacional Popular pelo Direito à Cidade, que vai acontecer em 3, 4 e 5 de junho. Maravilha. E nós pretendemos, nessa conferência, que tem mais de 400 entidades que aderiram, nós vamos discutir um projeto para o país no contexto de um projeto de nação. Nós esperamos que a sociedade brasileira se reúna para discutir um projeto de nação e nós vamos ficar com uma tarefa dentro desse projeto, mas já tem até data marcada e há muitos eventos acontecendo, um número enorme de eventos que são preparatórios a essa conferência de junho. Tarefa maravilhosa, né? Porque, como já dizia o próprio Darcy Ribeiro, né? Naquele livro O Povo Brasileiro, uma coisa é você quando tem o país, né? Fazer um país dentro de um riscado geográfico é uma coisa, mas você construir nação soberana é outra história, né? Esse sentimento coletivo que é trabalhado em conjunto com tudo isso. Professora, e assim, os principais temas tratados serão, por exemplo, assim, a questão da habitação, moradia, meio ambiente, trânsito e transporte. A senhora pode acrescentar algo sobre isso? Isso. Bom, sem dúvida nenhuma, saneamento, né? Água, esgoto,
coleta de... Aliás, os resíduos sólidos, o chamado lixo, é um capítulo à parte numa sociedade que produz tanto plástico e que descarta de forma absolutamente inadequada, né? Então, nós, por exemplo, uma das coisas que já era tema para nós, porque quem trabalha com o urbano sabe que desastre ambiental, escorregamento, enchente, faz parte da rotina. Por quê, Robson? Porque mais da metade da população urbana brasileira não tem acesso formal à moradia, nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas. Maior parte das nossas metrópoles é informal, é produzida sem arquitetos, sem engenheiros, sem leis, sem passar pela prefeitura, etc. Com base no grito da especulação imobiliária, né? Que é a voz mais alta que fala nesse processo. Que comanda a parte oficial, a parte visível, a parte legal da cidade, né? Então, esse tema, a questão de riscos geotécnicos, riscos de desmoronamento, riscos de enchente, a saúde, que você vê que a dengue está crescendo no país agora que o novo coronavírus está tá tendo um declínio, nós estamos com a dengue subindo, né? Então, essas questões todas elas estão sendo vistas por nós. Professora Hermínia, e já próximo de caminhar para finalizar a nossa entrevista, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por qual caminho nós podemos começar a repensar o Brasil? Olha, sem dúvida nenhuma, a questão institucional é muito importante. Nós precisamos tirar os orçamentos públicos da mão dos gatunos. Sabe? É uma coisa absurda essa generalização de emendas que não obedecem a planos. Quer dizer, plano Brasil tem, minha gente. Ótimos, planos diretores, toda a cidade com mais de 20 São mil as emendas tem. paroquiais, por exemplo. Né? Vou botar para construir um porto de cidade, mas está faltando um posto de saúde. Né? Como é que você vai fazer um porto de cidade se falta um posto de saúde ou coisas mais importantes também, né? Isso é muito comum. Olha, ontem eu estive no município da periferia da região metropolitana de São Paulo e eu vi isso. É uma gatunagem, é uma coisa impressionante. Então, nós precisamos controlar o investimento público. Orçamento participativo, nós já fizemos isso. Foi premiado no mundo inteiro. Nós não podemos admitir num país rico como é o Brasil, rico, minha gente, que a população passe fome, que a população more mal, que a população passe horas nos transportes ou fique paralisada nas periferias no fim de semana por falta de transporte, que a população não tenha o atendimento próximo da moradia, de saúde, de educação, que as mulheres não tenham creche para deixar seus filhos, que os professores ganhem mal. Nós não podemos permitir coisas muito gritantes, exageradamente gritantes, não é? Então, eu acho que a primeira coisa que depois, olha, gente, depois de trabalhar muito com planejamento urbano, com elaboração de leis, eu participei ativamente da Constituição de 88, até tive na Assembleia Nacional Constituinte defendendo o projeto de reforma urbana. Hoje eu acho que nós temos que priorizar o investimento, controlar o investimento público e ter um plano de ação. Nada de grandes discursos, plano de ação que oriente o
investimento público. Nós temos indicadores, nós temos tudo o que é necessário, lei maravilhosas esse país tem. E como é possível conseguir controlar o orçamento público, professora Hermínia Maricato? Aí é que está, não é? Nós precisamos construir uma sociedade civil. Eu gosto muito da expressão público não estatal, não é? Alguma coisa que nos mantenha ativos, militantes, debatendo e distribuindo a informação, gente. A universidade nesse país tem uma tarefa fundamental, que é se transformar, porque a universidade ela tem que trabalhar com a realidade brasileira, não é com as ideias fora do lugar, como diz o meu amigo Roberto Schwartz, sabe? Tem uma ideia legal lá. Agora, é cidades inteligentes, então eu pego o aplicativo e resolvo tudo. Não, nós temos que conhecer a realidade brasileira, conhecer profundamente e trabalhar com ela através da extensão universitária. Nós temos que devolver para o povo o que ele põe de recurso na universidade brasileira. Isso nós estamos devendo ainda, apesar de que há muita iniciativa. Você vê, Robson, falei muita coisa que alimenta a esperança, né? Há muita iniciativa de extensão universitária pelo Brasil, Robson. Há muita. Nós tivemos um seminário sobre a ATIS, que é Assistência Técnica Habitação de Interesse Social. São arquitetos e engenheiros trabalhando com as comunidades em Fortaleza, acabou nesse fim de semana, com uma moçada maravilhosa que não quer mais fazer a grande arquitetura, quer fazer a arquitetura necessária. A arquitetura necessária. Muito bem. Professora, e uma última pergunta. Que papel cabe, por exemplo, ao público feminino, negro, de periferia e LGBT na construção de um novo país ou de uma nação como a gente tem condição de se transformar? Cabe a coordenação desse processo, cabe a direção desse processo de transformação. Cabe, sabe, ninguém é melhor do que quem vive as agruras de ser subordinado, de trabalhar de forma subordinada, não é? Sem direitos, vivendo a política do favor, né? Que é o que acontece no Brasil. É impressionante isso. Né? Você tem a universalização do favor e não dos direitos. Você tem privilégio, não tem direitos. Quem é vítima dessa injustiça e dessa desigualdade e se informa e se empodera, vai saber conduzir essa mudança necessária. Muito obrigado, professora Hermínia Maricato, né, fundadora, inclusive, do Ministério das Cidades, tem uma visão fantástica de construção de um novo projeto de nação para o Brasil, né, passando pela área urbana, sobretudo, nesse projeto que é o BR Cidades. Seja sempre bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. Agradeço muito essa chance de falar para os seus ouvintes. Obrigado, professor.